Oi, pessoal. Então, chegamos à terceira e última parte das nossas videoaulas sobre produção de texto dissertativo argumentativo. Agora a gente vai ver como é que a gente faz uma conclusão, como é que a gente elabora a finalização de um texto dissertativo argumentativo, que é um momento extremamente sensível, né, da nossa produção textual. Deixa eu só exibir aqui para vocês a nossa apresentação, que está disponível, né, no Avea, tá bom? Pronto. Então, aqui estamos nós. Como é que a gente faz a conclusão? A gente já fez a introdução, eu mostrei a vocês como é que faz, tese, argumento 1, argumento 2. Disse a vocês o que é que a gente coloca no desenvolvimento, todo o nosso repertório sociocultural, nada mais é do que o desenvolvimento dos argumentos que foram apenas citados na introdução, tá bom? Então, qual é a estrutura de uma conclusão? Para você fazer uma conclusão, você precisa dizer que você está concluindo. E para isso, você utiliza uma expressão conclusiva, tá? Logo em seguida, você vai fazer a reafirmação da tese, que nada mais é do que a sua tese, que está lá no comecinho da introdução, revalidada, dita com outras palavras, tá bom? Confirmando aquilo que você desenvolveu, explicou e defendeu no desenvolvimento. E por último, você conclui a sua redação com uma apreciação pessoal ou proposta de intervenção. Neste caso, nos casos mais recentes, nos concursos, no Enem, tem sido obrigatória a proposta de intervenção. Então, fiquem atentos a isso. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de expressões conclusivas, certo? Expressões que você pode utilizar para iniciar. São elementos coesivos que a gente estudou nas semanas anteriores. Esses elementos, essas expressões vão dizer à pessoa que está lendo o nosso texto que nós estamos no processo de conclusão, que nós estamos concluindo as nossas ideias. Reafirmação da tese ou validação da tese, certo? Alguns professores chamam de validação da tese. Nada mais é do que você redizer a sua tese. É você dizer com outras palavras a tese que você construiu lá na introdução. Então, esse estudante que fez a tese sobre doenças tropicais, né? Com as epidemias de doenças tropicais, turistas estrangeiros se recusam a viajar para o Brasil. Veja como foi que ele reafirmou a tese, ou ele validou a tese. A atual, porque está do jeitinho que os estudantes escreveram, né? A atual situação da saúde no Brasil tem afetado significativamente o interesse turístico estrangeiro por nosso país, tá bom? O estudante que fez a tese sobre carnaval, cultura brasileira, a tese dele era: o carnaval é um dos mais importantes eventos culturais para a divulgação das tradições brasileiras em outros países. Veja como ele reafirmou: o período carnavalesco configura esse momento singular para a mais pura expressão do Brasil aos olhos do mundo, certo? Proposta de intervenção ou apreciação pessoal é uma intervenção na realidade, certo? É uma sugestão do produtor do texto de como intervir naquela realidade, resolver aquele problema. Geralmente as pessoas sempre se inclinam ou para o poder público, soluções que são trazidas pelo poder público ou pela sociedade civil organizada, tá bom? Então, o estudante que fez o texto sobre carnaval, veja a proposta de intervenção que ele apresenta no final da dissertação. A cultura brasileira precisa ser valorizada e respeitada dentro e fora do país.
e aspectos negativos como violência urbana, tráfico de drogas e prostituição infantil que denigrem nossa imagem e destroem a beleza do carnaval serem combatidos fortemente pelo Estado e pela população. Tá bom? Turismo e doenças tropicais, veja a proposta de intervenção que o estudante nos trouxe. Políticas públicas urgentes na área de saúde e turismo precisam ser repensadas e colocadas em prática, a fim de que esta realidade seja superada sem mais prejuízos para a saúde do povo brasileiro e para a economia nacional, tendo em vista que o turismo é uma das áreas de maior expressão na economia. Esforços conjuntos do governo brasileiro e organizações estrangeiras seriam saída eficiente para essa situação. Tá bom? Então percebam que essa proposta de intervenção, ela sempre recai na ideia de uma sugestão de como resolver o problema, de como intervir naquela realidade. Então, concluindo o seu texto, você vai escolher uma expressão conclusiva. Logo em seguida, você vai fazer a reafirmação da tese. Vejam aquele texto sobre a persistência do racismo, né? O tema que o estudante fez foi, em pleno século XXI, práticas racistas sobrevivem na sociedade brasileira. Veja como ele reafirmou a tese. Percebe-se atualmente a persistência do racismo em nosso país. Muito simples, né? A apreciação pessoal dele ou a proposta de intervenção dele, né? Aí eu coloquei a expressão eu acho que. Perceba que ela está em vermelho e entre parênteses. Eu acho que serve como um gatilho mental para a gente desenvolver a nossa apreciação pessoal ou a nossa proposta de intervenção. No entanto, jamais escreva essa expressão na folha de redação da sua produção textual, tá bom? Isso é só um gatilho mental. Eu acho que políticas públicas devem ser desenvolvidas, eu acho que a sociedade civil deveria se organizar para resolver esse problema com essas e essas ações, mas na hora de passar a limpo, esqueça o eu acho que e vá direto ao ponto. É necessário mudar radicalmente essa mentalidade preconceituosa e discriminatória em relação à população negra. O respeito e a igualdade de tratamento são indispensáveis para uma sociedade justa e harmoniosa. Neste caso aí, ele fez uma apreciação pessoal, tá? Não foi uma proposta de intervenção. Então, tem que ter muito cuidado. Proposta de intervenção tem que ter ações. Apreciação pessoal, não necessariamente. Tá bom? Conclusão pronta. Veja aí que a conclusão tá linda. Dessa forma, é a expressão conclusiva. Percebe-se atualmente a persistência do racismo em nosso país. É a reafirmação ou a validação da tese. E logo em seguida, a pessoa já emendou de vez, né? É necessário mudar radicalmente essa mentalidade preconceituosa e colocou a apreciação pessoal dela, que poderia ter sido uma proposta de intervenção se ela tivesse colocado ações concretas. Então aí a gente está vendo a estrutura de uma redação, o esqueleto de um texto dissertativo argumentativo, certo? Primeiro parágrafo é o parágrafo da introdução, composto por tese, argumento 1 e argumento 2. Segundo parágrafo é o parágrafo do desenvolvimento, onde você vai explicar, desenvolver, esclarecer, ampliar os argumentos que foram citados apenas na introdução. Lembrando que esse desenvolvimento pode ser em 2 parágrafos, um parágrafo para cada argumento, fica a critério do autor. E o terceiro e último parágrafo, você tem uma expressão conclusiva, a reafirmação ou a validação da tese e a sua apreciação pessoal ou proposta de intervenção, que é o que tem sido mais utilizado recentemente. Olha que beleza! Lembrando que o título ele é opcional, mas se você optar por ele, ele entra na avaliação, inclusive como linha escrita. Então, muito cuidado na hora de você colocar um título na sua redação. Ele é opcional. Tá bom? Então, se você utilizar um título, seja sempre uma expressão curta, uma referência vaga sobre o tema que você está desenvolvendo. Recomenda-se não utilizar verbos, nem sublinhar o título. Ok? Então, veja aí uma redação com 3 parágrafos.
introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela está aí digitada, mas se ela estivesse escrita, ela estaria na média entre 20 e 30 linhas, que é a média do que se pede nos concursos, nas provas, nos vestibulares, nos exames em geral, para um texto dissertativo, argumentativo. Muito obrigado pela atenção e uma boa aula, bons estudos para todos vocês. Mãos à obra, certo? Na atividade da semana. Esta semana também temos encontro presencial nos polos. Então a gente se vê, tá bom? Abraço para vocês e até mais.